No último dia 7 de fevereiro, o Ministério da Previdência divulgou a nota técnica número 57 de 2024. Essa nota técnica, ela se origina de uma consulta da Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, e se refere ao caso das lojas americanas, especificamente em relação aos fundos de crédito privado que possuíam e que possuem ativos do grupo Americanas. O caso das lojas americanas, ele surgiu aí no final de 2022 e se arrastou aí por 2023. Foi quando o grupo Americanas anunciou aí inconsistências contábeis nos seus balanços, que na ordem aí de cerca de 20 bilhões de reais em dívidas que não haviam sido aí contabilizadas nos seus balanços. Isso acabou levando o grupo a uma recuperação judicial. A recuperação judicial é uma medida legal na qual a empresa endividada tenta aí buscar uma renegociação das suas dívidas para tentar manter aí a sua solvência financeira, a fim de manter aí, os seus ativos, os postos de trabalho, enfim, fazer com que a empresa consiga pagar a sua dívida e ao mesmo tempo consiga manter as suas atividades. Dentro do processo de recuperação judicial do Grupo Americanas, existe uma opção de reestruturação da sua dívida, onde os credores vão receber ali o que tem direito através de dinheiro, debêntures simples emitida pelas lojas americanas, ações ordinárias das lojas americanas ou bônus de subscrição, que vão dar direito ao credor de adquirir aí novas ações do Grupo Americanas. A grande questão é que nesse plano de reestruturação, todas essas opções de recebimento, elas têm uma carência, ou seja, um lock-up de 3 anos a partir do recebimento, para dar tempo aí de que a empresa consiga fazer essa reestruturação e consiga de fato honrar com essas dívidas. Mesmo, por exemplo, que o credor receba outros ativos como debêntures e bônus de subscrição, eles também estão sujeitos a esse período de carência para poder negociar esses ativos no mercado secundário. Diante disso, nessa consulta, a Anbima faz 2 perguntas ao Ministério da Previdência. A primeira delas é se os institutos de previdência que já tinham valores alocados em fundos de crédito privado que possuíam créditos das lojas americanas, se eles vão poder manter esses recursos nesses fundos. Porque qual que é o grande problema? A partir do momento que uma empresa entra em recuperação judicial, ela deixa de atender alguns critérios estabelecidos pela resolução do Conselho Monetário Nacional, a 4.963 de 2021, que rege as aplicações financeiras dos regimes próprios. Ela estabelece, logo no seu artigo 1, que, entre outras coisas, os institutos devem observar o princípio da segurança, da liquidez e da solvência desses ativos. Além disso, a resolução também estabelece que o RPPS ele só pode aplicar os seus recursos em investimentos de baixo risco. A partir do momento que uma empresa entra em recuperação judicial, os seus créditos deixam de ser de baixo risco. Ou seja, esses investimentos, esses fundos de investimento, passam a estar desenquadrados para a aplicação dos recursos do regime próprio. Porém, a própria resolução, em seu artigo 27, estabelece que esse tipo de desenquadramento é considerado um desenquadramento passivo, ou seja, quando o Instituto aplicou naquele fundo, ele estava enquadrado, mas devido a uma nova situação de mercado, aqueles ativos deixam de estar inseridos dentro das características que foram estabelecidas previamente pela resolução. Ou seja, se trata de um desenquadramento que não foi realizado por culpa do regime próprio, mas por culpa das condições de mercado que levaram aquele fundo que antes era enquadrado dentro dos limites da resolução e agora passa a estar desenquadrado. Porém, a resolução estabelece que, a partir do momento que é caracterizado o desenquadramento passivo, o RPPS, ele tem um prazo de 180 dias para realizar esse desinvestimento. E aí vem a grande questão. E vem aí a pergunta da Anbima. Como o prazo de carência desses novos ativos que vão ser recebidos pelos credores, e aí seriam recebidos pelos fundos, é de 3 anos,
se o Instituto realizasse esse desinvestimento num prazo inferior a esses 180 dias, ele poderia estar incorrendo aí em prejuízo. Porque o que acontece? Logo que uma empresa entra em recuperação judicial, a prática do mercado leva ele a precificar esses ativos no valor igual a zero. Ou seja, se o Instituto resgatasse esses recursos antes do período de carência, ele estaria aí efetivando esse prejuízo que já foi contabilizado, ou seja, ele estaria realizando esse prejuízo. Porém, a própria resolução abre uma exceção para esses casos, que é quando a comprovação efetiva de que o desinvestimento vai causar maiores prejuízos para o RPPS do que manter esse fundo, mesmo que desenquadrado, o RPPS pode manter esses recursos investidos por um período superior a 180 dias. Esse entendimento de que os recursos podem ser mantidos por mais de 180 dias encontra respaldo também no ofício circular número 6 da CVM, que foi emitido logo após o início da recuperação judicial das lojas americanas, garantindo isso, de que o resgate nesse momento ele traria mais desvantagens do que vantagens para os cotistas. Então, portanto, o melhor a se fazer neste primeiro momento é manter esses recursos enquanto o processo de recuperação judicial da empresa ainda está em andamento, para que não só o regime próprio, mas todos os cotistas desses fundos que aplicavam em créditos das lojas americanas possam aí poder reaver, pelo menos se não no todo, uma parte do prejuízo que eles tiveram. A CVM ainda divulgou um novo ofício circular número 81, em que ela reafirma que isso não se trata de uma dispensa regulatória, mas na verdade de um desenquadramento passivo, decorrente da adesão do gestor do fundo a qualquer uma das possibilidades de reestruturação da dívida da empresa em questão. Portanto, a conclusão da nota técnica em relação a esse questionamento é de que qualquer fundo de investimento que receba ativos em decorrência da adesão ao plano de recuperação judicial do Grupo Americanas se trata de um desenquadramento passivo, e o gestor do RPPS encontra respaldo no ofício circular número 6 da CVM para poder manter esses ativos em carteira até o momento em que o gestor achar que é o melhor momento de realizar esse desinvestimento, acarretando o menor prejuízo possível para o seu RPPS, mesmo que para isso ele precise manter esse investimento desenquadrado na carteira por um período superior aos 180 dias. Mas lembrando de que o gestor do RPPS ele precisa observar os critérios técnicos para manter esse investimento, mesmo que desenquadrado na carteira. Há ainda uma segunda pergunta nessa nota técnica que foi realizada pela Anbima, querendo saber se os regimes próprios poderiam realizar novos aportes financeiros nesses fundos. E a resposta é taxativa. Não podem ser realizados novos aportes financeiros. O ofício circular número 6 da CVM, ele não cria nenhuma exceção à regra, mas apenas dá orientações a um caso específico. Se o regime próprio fizer novos aportes nesses fundos, mesmo após esses fundos estarem desenquadrados, se trata de desenquadramento ativo, ou seja, é quando o gestor, deliberadamente, sabendo que o fundo não está atendendo às normas estabelecidas pela resolução da CVM, aplica recursos nesse fundo. E, neste caso, cabem punições tanto ao RPPS quanto ao próprio gestor. Então, em relação às duas perguntas dessa nota técnica, a primeira pergunta, se os RPPS podem manter os seus investimentos nesses fundos por um período superior aos 180 dias, a resposta é que sim, desde que tenha respaldo técnico para manter esses recursos em carteira, mas o RPPS está terminantemente proibido de aportar novos recursos nesses fundos de crédito privado que tenham aí, por acaso, debêntures das lojas americanas ou que venham a receber qualquer um desses ativos que estão aí descritos no plano de recuperação judicial da empresa.
E aí, ficou alguma dúvida em relação a essa nota técnica? Não deixe de postar aqui nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.